Que a impressão que a gente tem, eu acho que é de que filhos de artistas, eles já nascem num grande sarau ali do Teatro Oficina, né? Estão lá, assim, bebendo da fonte de Dionísio. Aí lê o Shakespeare do nada. Entendeu? E aí... Daí o pai já fala, faça assim. E parece que vocês têm, assim, uma enxurrada, uma imersão pela arte, pela filosofia, mas eu queria saber de você, da onde que veio esse interesse por ser ator? Se foi do seu pai mesmo ou se alguma outra figura, né, das artes te impulsionou? Eu não... Claro que existia uma influência ali. Porque, a sua mãe também, né? Meus pais não tiveram um emprego cartesiano, onde eles iam lá pro, sei lá, para um escritório e ficavam das 6 às 8 fazendo uma coisa dentro de uma sala fechada. Quando eles iam pro escritório deles, era um palco recheado de luz e de cenários, histórias mirabolantes, maravilhosas. Óbvio que isso encheu meus olhos, né? Óbvio que isso me maravilhou quando eu era criança. E meus pais sempre trabalharam muito. Então, uma forma que eles encontraram de me manter por perto era me levando a esses lugares. Então, com certeza, acho que isso com certeza me influenciou. Mas quanto mais eu amadureço, eu tenho certeza disso. Eu não acho que ser artista é uma questão de escolha mais. Eu não acho. Eu acho que é uma questão de vocação, de alma. Eu acho que é um encontro da sua expressividade com algo maior, sabe? Porque se artista fosse uma escolha, eu não sei se a gente escolheria isso, entendeu? Não. Porque é muito difícil. Existe muita incompreensão, existe muita solidão no trabalho. E ainda mais no Brasil, assim. A gente tem um mercado muito incerto ainda. A nossa indústria ainda está lutando para se construir, se consolidar, entendeu? Então, eu não acho que é uma questão de escolha. E quando eu vi, eu estava fazendo aula de teatro. Mas um pouco para me soltar, eu era muito tímido. Acho que por toda essa questão de ser filho de famoso, eu retraí muito, assim. Vivia dentro de uma ostra, praticamente. Eu não conseguia travar uma conversa. Se eu tivesse numa roda com mais de 4 pessoas, eu não conseguia falar de tanta timidez que eu tinha. Acho que isso me retraiu muito. Então eu comecei a fazer teatro um pouco pra isso. E quando eu vi, eu tava no palco. E quando eu vi, eu tava apaixonado. E isso não se aprende, sabe? Isso, não sei se isso passa de bastão, de pessoa pra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que eu tive que experimentar. E aí, claro, eu tenho o privilégio de ter pais que me permitiram experimentar, que falaram, vai que a gente te dá suporte, independente do que você queira. Apesar de até lutar um pouco para que eu não fizesse isso. Jura? Porque sabiam que era difícil. Meu pai que me obrigou, não é uma palavra muito forte, mas ele me pressionou para que eu tivesse uma faculdade que não fosse de artes cênicas. Então eu sou formado em relações públicas. Ah, você fez, então? Eu sou bacharel em relações públicas, porque ele me pressionou muito para ter uma faculdade que não fosse relacionada ao trabalho de ator, como um plano B, assim. Então, tipo, não dava. Eu tava lá, eu até trabalhei numa agência de relações públicas. Quando eu vi, eu tava infeliz, sofrendo, eu queria sair de lá. É maior do que eu, sabe? Então, eu acho que o processo ainda. Eu não me sinto nem um pouco preparado e pronto. O processo é de entender aonde a minha arte tá e aonde tá a minha expressividade. Ainda. Essa eterna busca que vai me fazer trilhar caminhos como a herança, por exemplo. Foi uma busca interna de falar, cara, eu quero falar sobre isso. Como faz? E aí, quando eu vi, a coisa se levantou e diante de muito trabalho, óbvio. E atrás de próximos, é isso. E passa a impressão, assim, de que vocês têm uma relação muito próxima e que talvez, sei lá, vocês se consultam muito. Vocês têm essa troca de pai e filho, assim? As pessoas romantizam muito, assim. Pai, chegou tal coisa aqui. Por exemplo, seu pai fez uma campanha pro Porta dos Fundos até, né? Que foi muito icônica. Eu preciso falar disso. Meu Deus, isso pra mim foi o auge. Ele te falou, assim, tipo, filho, não chegou falou. Aqui uma campanha, fala, como é que é? Já liberou o cozinho, não sei o quê. Será que eu faço, filho? Cara, eu acho que eu se fosse o Fagundes, eu teria consultado meu filho. Filho, o que você acha? Rola isso ou não? Uma surpresa geral, ele não me consultou. Não. Eu tava sei lá, no meio de um rolê, cara, assim. genial. Eu tava fazendo compra, sabe, num mercado, assim, cheio de sacola. Você não sabia? Daí uma pessoa me mandou, falou, fizeram deepfake com seu pai. Deepfake? Deu, como assim? É montagem. Daí eu olhei, daí não sei o que, abre o cu, não sei o que. Caramba, abre o cu. Mesmo. Não, eu pensei pai, na hora. Pai. Eu falei, nossa, fizeram mesmo deepfake com meu pai, meu. Que perfeito, ficou muito perfeito. Meu Deus. Daí sabe o que era? Sabe quando pegam a edição e daí tira? E aí deixa passar o cu, assim, fala, aquela brincadeira e tal, editaram. Daí eu falei, não, peraí, deixa eu ir no Instagram dele. Daí quando eu vi, eu falei, cara... Enfim, então assim, não, a gente... Não tem, tipo, a gente não se consulta, assim, nesse lugar, sabe? Tipo, a gente tá cada um vivendo a sua vida e o corre é
maluco pra todo mundo, e ele mora no Rio, eu moro aqui, as pessoas romantizam muito, assim, isso, sabe? Como se absolutamente tudo que eu faço, eu viro e falo, pá, e aí? Como é que é o caminho das pedras? E não é bem assim que funciona. Apesar de, claro, a gente divide a profissão. Então, a gente brinca, a gente não divide, a gente multiplica a profissão. Porque a gente segue o mesmo caminho. Então, óbvio que tem momentos em que eu falo, caramba, e esse texto, e essa coisa, você viu esse filme, você viu esse trabalho. Então, a gente troca muito nesse lugar, é muito saudável. Mas, assim, não tem muito isso, assim. Tipo, e nunca teve, sabe? Nunca teve. É o que eu sempre falo, como é que você ensina para um artista a ser mais sensível? Não se ensina isso. Sim. Não se ensina, isso é uma coisa que é uma busca interna. E é muito difícil uma vez que você aprende isso, como é que eu mostro isso? Como é que eu faço isso transparecer no meu trabalho? Não se ensina. É a experiência, é a repetição, é o aprofundamento e o autoconhecimento que te faz chegar em determinados lugares. Então, assim, o caminho é quase solitário, assim. Mas, óbvio, a gente é muito amigo. Meu pai é um aliado e eu tenho certeza que ele caminhou muito pra chegar nesse lugar. Por isso que eu falo essa frase de eu não sou dessa época, eu acho uma balela, porque meu pai não é dessa época. Meu pai tem 40 anos de diferença do que eu e ele caminhou pra hoje ser um aliado. Ele é um aliado. E muito presente. Amigo, eu achei, quando eu vi... Incrível, né? Incrível. Sim. Assim, se ele estiver ouvindo... O vídeo do Porta? Eu achei de uma entrega, eu acho que tem nesse lugar mesmo, do aliado e da herança mesmo também aí de novo, né? Sim, sim. E de uma inteligência, assim, de tipo, pegar... Meu filho então vou falar sobre isso, porque isso é importante não só pro filho dele, mas pra caras da geração dele, assim. Então, eu achei de uma inteligência da parte emocional até... E, de novo, uma grande escolha, novamente, artística, de estar ali no Porta dos Fundos, falando de um conteúdo... Foi genial. Gente, Fagundão... Não, na hora que eu vi, eu dei um berro. E aí todo mundo começa a me mandar. E eu, tipo... Daí não deu. Eu liguei pra ele, falei, pai, que é isso? Daí ele morreu de rir. Falei, e aí, gostou? Gente, não. E foi muito legal, assim, a gente riu muito disso. Foi informar com humor é muito legal, né? O humor é genial pra isso. Eu amei. Eu não tenho o que falar. Se eu começo a falar, eu começo a rir, porque é muito bom, é muito bom. Aqui também é muito surpreendente ver ele nesse lugar, né? Então foi muito acertado. Assim. Sou eu, né? Vamos lá. Não, mas é que eu fiquei também aqui pensando, assim, né? Além ali do seu eixo familiar, alguém te inspirou, assim, que você... Muitas pessoas, muitas. Nossa, todas as grandes atrizes hollywoodianas. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito do trabalho em si. Puxa, sei lá, eu sou muito fã. Vou chover no molhado aqui, mas sou muito fã da Meryl Streep. Sempre vi todos os trabalhos dela, cresci vendo ela trabalhando. Pô, desde Fernanda Montenegro, todas as nossas grandes atrizes, atores, tantos atores maravilhosos. É difícil até elencar um, assim. Eu sou muito rato de cinema, gosto de ver tudo. Então foi muito inspirado pela cultura gay. Eu sempre penso nisso e falo, caramba, acho que se eu não tivesse... talvez se eu fosse... não tivesse um desejo dissidente, se eu tivesse seguido a norma, ainda mais dentro dos moldes onde eu nasci, onde eu cresci, eu teria talvez me blindado de ter acesso a tantos artistas maravilhosos, tantas artistas maravilhosas, tanta criação, tanta produção cultural gay, queer, trans, e que bom que a gente que isso aconteceu, que bom que eu me abri pra isso e que também isso faz parte de quem eu sou, e que pena que tem gente que fala uma besteira dessa, sabe? Que tá perdendo isso tudo, né? No fim das contas. Dessa produção cultural que é tão rica, tão inspiradora. Então, acho que também é sobre isso. Cara, e vamos falar um pouquinho de 3% também, né? Que foi uma série da Netflix nacional e que teve, assim, uma repercussão imensa fora do Brasil, né? Tinha uma pegada mais... muito louco. Muito louco. E com essa pegada mais futurista, sci-fi, assim, é uma parada que tu gosta de fazer, esse tipo de produção, assim, mais ficção hollywoodiana? Nossa, amigo, foi tipo um sonho quando surgiu. É mesmo? Assim, eu lembro que eu entrei na segunda temporada. Quando eu vi a primeira, eu falei, eu quero estar lá. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu surtei, assim, tive um surto. E aí, joguei pro universo. E aí passou, um ano e meio. Não acredito. Juro. E daí eu caí numa campanha da Zump, uma campanha, tipo, de moda, assim, um fashion filme, que eu fiz teste, passei. Quando eu cheguei no teste, eu tava com a Vanessa Oliveira, que é uma das protagonistas de 3%. E aí, quando eu vi ela na campanha, eu peguei ela na hora, a gente nem se conhecia. Eu falei, como é que é fazer 3%? Eu quero fazer. Ela falou, abriu o teste pra segunda temporada, vê se você descobre uma forma de fazer. Nossa. E aí, na época eu tinha um agente, liguei e falei, vamos, sei lá, entender que caminho é esse. Eu consegui fazer o teste. Eu fiz, 4 baterias de teste. Eu me lembro que na época
Acho que tinha, sei lá, 200 caras fazendo teste pro meu personagem. E aí foi aprovado. Fiz 4 temporadas, até a 4ª temporada. Foi um dos trabalhos mais importantes pra mim, assim, que eu tenho mais orgulho, porque é uma série 100% brasileira, dirigida por brasileira, escrita por brasileira, produzida por brasileira, protagonizada por brasileira, que teve repercussão internacional. A gente chegou a ser a 5ª série de língua não inglesa mais assistida no mundo. Meu Deus, tá. E aí chegam... 5ª série? 5ª, número 5 de série mais assistida no mundo. Claro, depois a gente perdeu pra Casa de Papel e tal. Thaís Lago também, uma grande amiga, tá no Thaís elenco. Lago. Não, só tem gente maravilhosa. E aí a gente, imagina, a gente chegou a ser um dos produtos mais importantes da Netflix. Caramba. Porque era uma série... Na época que 3% existiu, só tinham... A Netflix, que é uma empresa americana, só tinha produzido 2 séries fora dos Estados Unidos. E as 2 floparam. E aí eles insistiram mais um pouco. Falaram, não, vamos tentar fazer uma série brasileira e ver o que acontece, porque o nosso mercado é muito grande, nós temos potenciais, 220 milhões de assinantes, né? A Netflix queria investir nisso. Tanto que a gente tem, sei lá, um catálogo, escritório Netflix Brasil. Sim. E tudo começou com 3%. Quando eles viram que dava para fazer uma série produzida aqui, claro, por um custo mais baixo para eles, né? Porque em real, e que pode fazer sucesso no mundo, eles começaram a produzir internacionalmente. Então 3%, eu li até na época uma reportagem da Variety, dizendo que 3% andou para que, por exemplo, Dark pudesse correr. Caramba. Legal. A série abriu frente para produções internacionais da Netflix, Uau. que não fossem só nos Estados Unidos. Então, assim, é um dos produtos mais importantes da Netflix. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso. E foi uma experiência surreal, assim. A gente virou uma família. E aí você tá numa das séries mais vistas do mundo. Começa a chegar seguidor de tudo que é canto? Chegou. Como é que é isso, assim? Nossa, é surreal. Assim. No Instagram você via, assim, vários idiomas, às vezes nem entendia. Não, muito. Sério mesmo? Muitos fãs da Turquia, uma fanbase da França muito forte. Nossa, México, Colômbia, China. Cara, muito, assim. Na época que lançou a 4ª temporada, foi, assim, uma enxurrada de gente de fora, assim. Que irado. Me escrevendo, e foi um dos reconhecimentos mais lindos, assim, que eu tive do meu trabalho. E outros exemplos, assim, eu fui para os Estados Unidos, quando eu estava na imigração, o officer lá foi dar o stamp no meu passaporte e me reconheceu. Ele falou, André, não que é o nome do acredito. Personagem. Gente. E aí eu fiquei meio, será que ele tá me confundindo com alguém? Ai, meu Deus, eu vou ser preso. E aí ele falou, 3%, isso aqui deu... Quase desmaiei. Assim, eu fiquei absolutamente Olha onde em você choque. conseguiu chegar, né? Caramba, lugares um mais... officer ali na imigração, o cara me reconheceu. E eu também viajei pra Europa muito tempo depois. Tava em Paris, uma pessoa me parou e me pediu foto em francês, assim, na foto avec moi. Caramba, que louco, né? Através do 3%? Através do 3%. Então, assim, é uma série muito, muito, muito importante. Eu tenho um ressentimento, assim, que eu acho que no Brasil ela não teve o reconhecimento que ela mereceria. Acho que as pessoas torceram um pouco o nariz por ser uma série que não tem o mesmo orçamento de, sei lá, Perdido no Espaço, por exemplo. Não tem, é uma série que foi o primeiro produto brasileiro da Netflix. Então era uma série de risco, de teste. E aí as pessoas colocaram lá o primeiro episódio, não gostei, e já tira. Eu tenho pena disso, porque é um produto muito importante, Sim. muito político, socialmente relevante pra caramba, tem muita diversidade, muita inclusão. Cara, foi um projeto perfeito, assim, na minha visão. E um projeto que cresceu. E aí, acho que muitas pessoas daqui torcem um pouco o nariz. Eu acho isso tem isso no Brasil, pena. né?